Boa noite, queridos. Hoje é dia 30/11 de 2025. Agora são 18h02. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Sou o pastor Hélio Piovesan e sou o pastor aqui desta igreja. Estamos no culto da família, que acontece todo domingo às 18 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Só um minuto. Deixa eu aceitar aqui as pessoas, tá. E você vai encontrar nesse site aí os nossos horários de culto. Tem um botão também ao vivo do canto superior direito e você poderá participar de todos os cultos, tá bom? Então fica à vontade. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução para o nosso culto de hoje, tá certo? Queria que você fechasse seus olhos e participasse comigo desta oração. Ok? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por mais esse domingo. Peço, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, nos livrar de todo o mal e trazer, Senhor, mais entendimento da Tua palavra nesta igreja. Gostaria, Senhor, de Te louvar e Te engrandecer, porque o Senhor tem sempre nos abençoado, apesar de sermos ainda tão pequenos e tão falhos, mas o Senhor nunca nos deixa de nos abençoar, e nós Te louvamos e agradecemos por isso. Pedimos, Pai, a Tua bênção sobre as pessoas que vão assistir esse culto, que vão participar conosco e ouvir a gravação deste vídeo. Peço, Senhor, no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Amém. Eu separei aqui um texto que eu queria mostrar para vocês. Só um minutinho, que eu tenho que me familiarizar, que demora um certo tempo para a gente pegar o jeitão aqui, né? Então vamos lá. Eu preparei esse texto aqui, ó, Efésios. Só um minuto que eu estou meio perdido aqui. Agora sim, acho que agora vai. Peraí, isso. Efésios capítulo 3, verso 14 diz o seguinte: E por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos o qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Amém. Bom, por que eu escolhi esse texto para começar aqui o nosso culto de hoje? Eu escolhi esse texto, irmãos, porque nós estamos vivendo uma época, uma era, onde a mentira impera. Nós vivemos numa época de mentiras, principalmente no campo da política, né? Nós somos manipulados o tempo inteiro. A todo tempo nós somos manipulados. As informações que nos chegam manipuladas, estrategicamente manipuladas, para que o nosso pensamento seja direcionado, que o nosso pensamento seja realocado. E isso me assusta um pouco, isso me deixa um pouco triste, porque o cristianismo não é assim. O cristianismo se baseia na verdade. A verdade é aquilo que mais importa para a gente. Tanto é que Jesus se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ou seja, caminho, verdade e vida. Esses são os caminhos que o ser humano tem que traçar, trilhar para chegar a Deus, né? Devem ser as 3 escolhas do cristão: o caminho, que é Jesus, a verdade e a vida. Então, quando nós olhamos para 2025, finalzinho do ano 2025, quase 2026, nós vivemos numa era de mentiras, de abundância de mentiras. A quantidade de mentiras são tão grandes, mas tão grandes. As manipulações são tão grandes, são tão importantes, que eu particularmente, me sinto triste por isso. Me sinto triste porque, na política, no dia a dia, sabe, nas relações interpessoais, tudo é baseado na mentira. Ou seja, esse mundo jaz no maligno. Quer dizer, não é, diria assim, uma novidade. Esse mundo é baseado na mentira, é baseado na falsidade, é baseado nos interesses pessoais, é baseado naquilo que eu desejo para mim, para o meu contorno aqui, sabe? Mentira, mentira, mentira. É muito triste isso, muito triste. A gente vê os nossos políticos que mentem compulsivamente, o tempo inteiro, para manipular e obter resultados. Sei lá quais, escusos, né? É uma pena que isso aconteça. A nossa sociedade deveria se basear na verdade, em relacionamentos interpessoais, onde existe verdade. Mas essa é a natureza do ser humano. O ser humano, ele tem uma natureza terrível, péssima. Nós somos feitos do pó da terra. Pó da terra é sujeira, né? O pessoal glamoriza um pouquinho essa história lá de Gênesis, né? O homem é feito do pó da terra. Pó da terra é aonde os animais rastejantes rastejam, é no pó. Poeira, ninguém gosta de poeira, irmão. Poeira é alérgico. Poeira é nojento, tem tudo quanto tipo de bactéria, de vírus, de micro-organismo, de patógenos. Nós somos feitos desta sujeira. É natural que o homem seja sujo, podre, nojento. Essa é a natureza humana. Por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. Nós necessitamos da operação do Espírito Santo para que esta sujeira seja transformada. Para que o homem, que ele é feito na base da sujeira, da poeira, ele se converta ao Senhor Jesus e comece a buscar a excelência do conhecimento de Cristo. Esta é a razão desta oração que Paulo faz. Vou botar ela aqui de novo. Olha só, olha que interessante isso, irmãos. Olha só, por causa disso me ponho de joelho. Espera aí. Perante o Pai de nosso Senhor, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, o homem não tem capacidade nenhuma
só o Pai, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, o homem é incapaz de amar. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós estamos esvaziados da plenitude de Deus. O ser humano está esvaziado da plenitude de Deus. E nós que aceitamos a Cristo, que aceitamos o Senhor Jesus, esperamos esta modificação em nossos corpos, em nossas mentes, em nossos desejos, na nossa visão, na maneira como olhamos o mundo. É dele que nós precisamos, porque fomos feitos imagem e semelhança de um Deus podre do Velho Testamento. Fomos feitos do pó da terra, da sujeira da terra. Nós precisamos da santidade de Cristo, da transformação da santidade de Cristo. Eu queria deixar essa mensagem para você, para que você deseje esta transformação. A transformação que Paulo estava falando ali, naqueles versículos. Para que você tome o nome de Cristo em você. Para que você seja modificado e toda a sujeira, podridão e mentira ao qual você é feito, você é constituído, você se converta desta podridão para a luz do Evangelho de Cristo, onde lá nós temos a plenitude da divindade, onde lá nós temos a plenitude do amor de Deus, que é o que pode transformar os nossos corações. Eu queria deixar essa pequena reflexão aqui para vocês, porque eu tenho 60, vou fazer 63 anos, e à medida que o tempo passa, eu vejo que a nossa sociedade está piorando cada vez mais, piorando. Nós estamos numa bacia de mentiras, num mar de mentiras, de podridão em que nós vivemos. Só há um caminho para revertermos esta situação pessoal, através do Evangelho do Senhor Jesus. Eu convido você, que está nos assistindo, talvez a gravação, que você possa entender o tamanho da sua podridão e possa se converter ao Senhor Jesus, que é aquele que pode nos colocar a plenitude de Deus, nos colocar dentro de um reino santo, um reino vivo, eterno, abençoado, um reino limpo. É isso que eu desejo para você. Fecha seus olhos e vamos orar. Deus querido, Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos por tanta bênção que o Senhor tem guardado para nós. Peço, Pai, que o Senhor venha nos abrir os olhos daqueles que estão nos assistindo, para que possamos nos converter verdadeiramente a Ti e adquirirmos as Tuas características, as características de Cristo, a plenitude da divindade. Nós te louvamos, peço, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que vão ouvir essa mensagem, os que estão ouvindo agora, e que o Senhor possa falar conosco poderosamente. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Opa, temos uma